Nosso Pai querido, nosso Deus eterno, mais um dia estamos aqui, Senhor. Nós sempre começamos desse jeito, né? Mais um dia nós estamos aqui. Nós fazemos questão dessa palavra, que ela seja como um comentário fixado em uma postagem da internet. Nós fazemos questão de dizer, meu Deus, porque a Tua permissão, ela vem através da graça. A graça que todos os dias nos sustenta, nos levanta, nos protege. E que a cada dia, meu Deus, principalmente nos fortalece. Que principalmente nos dá sabedoria. E que em nome de Jesus, Pai, a Tua graça, ela continue sempre presente nas nossas vidas. O Senhor não precisa passar aqui na minha casa, mas sim o Senhor precisa estar aqui todos os dias, porque as portas estão abertas, porque o Teu Espírito Santo habita nessa casa, que é esse corpo, esses 1,87 m, que se levantam, que falam, que fazem coisas, que erra, que acerta. E assim também, Senhor, na casa de tantas outras pessoas que nesse momento estão ouvindo, seja agora ao vivo, ou seja na nossa exibição à tarde, na hora do almoço, que o Senhor também, meu Deus, possa acampar o Teu Espírito Santo nestas casas. E essas pessoas, principalmente aquelas que estão atribuladas, como sempre eu faço questão de fazer esse pedido, meu Deus, porque nós vemos hoje tantas pessoas que estão precisando de uma ajuda, de um suporte espiritual, mental, social, que às vezes estão desiludidas, desalentadas, que já perderam as esperanças. E que em nome de Jesus, meu Deus, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor só dá o fardo de acordo com a nossa força. E eu te agradeço por tudo isso, meu Deus, porque Tu conheces cada coração. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, assim como Davi fala no Salmo 139. E ainda ele reforça no Salmo 103 quando diz: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo que o Senhor é, por ser onipresente, onisciente e onipotente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu lembrei agora de uma música de Gilberto Gil, né? Quando ele diz assim, né? Se eu quiser falar com Deus, eu falo. Né? Roberto Carlos também fala isso, né? Então, minha gente, bom dia! Hoje eu tô de novo com a camisa da Rádio Igaraçu, com o manto sagrado da nossa primeira cidade de Pernambuco. Muito bom dia para você que está ligado com a gente aqui no Kawaii, você que está ligado na nossa transmissão ao vivo do deolhocomvocê.blogspot.com e boa tarde para você que está ouvindo na Rádio Igaraçu 87,5. Ontem, né, a gente não entrou no ar por conta de uma questão técnica que já foi resolvida e hoje com certeza vocês vão ouvir a gente, tá? E você também que está na Rádio Vitória do Recife. Eu não posso esquecer, gente, o pessoal que está aí nas outras plataformas, tá? Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua energia positiva que eu sinto daqui e eu passo a minha daqui para vocês. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. Hoje é o programa de número 92. E aí, vamos viajar na história? Olha, agora nós vamos para 1385. Isso, desde que o mundo é mundo, a história está aí para registrar. Você já ouviu falar na Batalha de Trancoso? O nome é esse mesmo, Batalha de Trancoso. Ela aconteceu entre Portugal e os castelhanos. Foi o primeiro sinal de vitória dos portugueses durante o Interregno, que é a crise de 1383 a 85, ou seja, foram 2 anos de crise que aconteceram lá pro lado dos meus antepassados europeus.
Né? Pense nos meus antepassados, com boi sem vergonha, acaba safado, rapaz. Infelizmente eu tenho que admitir. Não posso ter vergonha disso. Infelizmente. Em 1537 foi emitida a bula do Papa Paulo II contra a escravização dos índios. Aí o que é que esta bula dizia? Os indígenas americanos são homens capazes de compreender a fé cristã e que pela mesma condena explicitamente a escravidão. Ou seja, o que é que o Papa queria dizer com isso? Que a escravidão não é de Deus. Certo? Rápido e direto, né? A escravidão não é de Deus. Pronto. Foi isso que o Papa quis dizer. E defendeu a liberdade de todas as pessoas naquela época. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? Imagine você. Não é de bom tom, querida. Pois é, a personagem mais recente desta criatura, que faz aniversário hoje, ela nasceu em Belo Horizonte em 29 de maio de 1963. Eu estou falando dela, Deborah Bloch, que foi a reencarnação de Odette Reutemann. Eu, sinceramente, assim, dá pra levar, né? Não foi aquela coisa, mas dá pra levar. E tu que tá fazendo aniversário hoje, 29 de maio, inclusive eu quero mandar um feliz aniversário antecipado pra minha amiga Gil Maravilha, que faz aniversário no domingo. Gil Onete, minha amiga do coração, que tá aqui, ó. Tá aqui dentro do peito, criatura. Isso mesmo. Então, vamos seguindo em frente com o nosso programa, vamos saber como é que fica o tempo hoje. Eu não vou nem falar, porque senão de repente ela pode chegar, tá? Então vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Pois é, vamos aí à previsão do tempo desta sexta-feira. Gente, é engraçado, tem aquela história de dizer assim, né? Oh, não fala não que tu pegou o dinheiro, não que o gás se acaba. Aí se eu disser que vai fazer sol agora, que tá fazendo sol agora, de repente a chuva chega. Pois é. Então, a intensidade dos ventos para hoje está aí de fraco a moderado durante todo o dia. A umidade máxima do ar 90%, a mínima 65%. Hoje o tempo está entre nuvens e podendo acontecer chuva isolada. Essa é a previsão para durante o dia inteiro. A temperatura mínima para hoje 24 graus e a máxima 28 graus. Neste momento, nós estamos aí registrando 25 graus. As informações do tempo, você sabe, né? São aí do Instituto Nacional de Meteorologia. Manchetes dos jornais que circulam nesta sexta-feira. Olha, inclusive, vai ter uma manchete aqui que eu vou falar, que hoje a nossa Casa dos Patrão, Bibi Cumbuca, será totalmente de pesquisa. O assunto que eu detesto falar, mas eu vou falar. Datafolha. Raquel Lira cresce e passa João Campos. Eita, Lelé, é por isso que os hospitais tá tudo... Tá uma loucura, né? Só porque a mulher tá ganhando nas pesquisas. Ônibus sofre um ataque em área de alvo de operação policial na zona oeste do Recife. Estados Unidos classificam entidades inadequadas à sociedade como violentas ao extremo. Pois é, eu não posso falar a palavra aqui. Você sabe que a nossa transmissão é derrubada se a gente fala a palavra que está escrita aqui. O que foi feito é uma aberração, diz Paulo Scaff sobre o fim da escala 6x1. O país vive uma desorganização institucional, alerta pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado. BR-116 tem trecho concedido à iniciativa privada em Pernambuco. Então aí são as manchetes dos jornais desta sexta-feira. Hoje eu salvei a música. Nossa. Você que ama a Casa dos Padrão, a novela Bibi Cumbuca. Hoje eu vou dizer pra você. Hoje o negócio tá assim.
especialíssimo. Né, povo kawaii? Daqui a pouco você vai encher de coração aí, né, povo kawaii? Bota umas risadinhas também, viu? Pode botar que eu deixo. Lá ele! Pois é, minha gente. Hoje vamos falar de pesquisa. Tinha outros assuntos aqui para falar, mas eu vou deixar isso aqui tudo para segunda-feira, porque hoje tem pesquisa. Eu já falei para vocês que eu não gosto da pesquisa, que a pesquisa é uma coisa que incentiva ainda mais a preguiça. Mas, como aqui, né, as manchetes dos nossos amigos blogueiros políticos, tá tudo dando foco nas pesquisas, então quem sou eu para desmerecer esse assunto? Só que lembrando, não esqueça de ver a vida dos candidatos, viu? Não esqueça desse detalhe. Preste atenção direitinho. Não vote por beleza, vote por ação realizada. Porque quando a gente bota um currículo numa empresa, o pessoal não vai olhar para a tua cara e dizer assim: nossa, esse cara é muito bonito, vamos contratar ele porque ele é bonito, mas competência zero. Nada, ele aprende aqui, ele resolve aqui, a gente dá um jeito, né? Mas dá um colíriozinho para o nosso ambiente de trabalho, né? Não é assim que a banda toca não, viu? Chegou o tempo em que a gente, a cada 2 anos, né? Nesse caso, quando existe eleição, mas só que para esta eleição é a cada 4 anos, então a gente não tem que estar olhando por beleza, a gente tem que olhar por serviço prestado. Não esqueça disso. Desta vez, é nós que escolhe quem vai trabalhar para nós. Entendeu? Então pronto. Vamos começar aqui pela pesquisa relacionada ao governo do estado. Pesquisa Datafolha, que foi encomendada aqui pela TV Tribuna, mostra aqui o seguinte. A pesquisa de maio diz que Kekel e John Kahn... Pronto. Eu não posso fazer isso aqui direto, porque os cachorros da vizinha vão ficar doidos. Tá? Não dá para fazer direto. Então, eles estão empatados tecnicamente, rapaz. Que coisa, meu Deus do céu. Tô passada, chocada. Olha, Kekel está com 48% e Johnny está com 43%. Aí, como a pesquisa tem aquela história, né? De 2 pontos a mais, 2 pontos a menos. Aí, então, por isso que está se falando em relação a empate técnico. Agora, o nosso ex-vereador cordelista, agora que ele tá virado fazendo cordel, né? Sinceramente, eu não gostei muito, não. Eu conheço Ivan Moraes de um jeito e hoje ele ficou meio... sei lá, tá meio estranho, vamos dizer assim. Ele aparece com 2% nas intenções de voto no cenário estimulado. Essa é a primeira pesquisa em que um instituto de grande porte, vamos dizer assim, retira o nome de Eduardo Moura. Porque a gente já sabe que Eduardice já se declarou como candidato a deputado federal. Então, não tem necessidade de colocar mais o nome dele nas pesquisas. Os votos brancos e nulos somam 4%, enquanto os indecisos estão em 2%. Mas você sabe que o que me interessa é saber quantas pessoas entraram nesse bolo aqui. Essa é a segunda pesquisa Datafolha do ano que mede os resultados. A principal mudança entre os índices é a saída, como eu já falei aqui, né, de Eduardice, que chegava a pontuar 3%. Mas aqui, deixe-me ver. Pronto, aqui é o que me interessa. Quantas pessoas foram ouvidas? A pesquisa ouviu presencialmente, foi presencial, tá? Não foi negocinho de internet, não. Eu já participei de 2 pesquisas na internet. Diz aqui que foram 1.022 pessoas pesquisadas entre 25 e 27 de maio. A pesquisa tá fresca, né? Tá fresquinha, tá quentinha, como se diz. A amostragem prevê margem de erro máxima de 3 pontos, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%, sob a responsabilidade técnica da estatística Renata Nunes César. O estudo tem o número de identificação PE 0788-2026, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Bem, falando da pesquisa para governo. Agora, desculpa.
Você sabe, né? A gente faz a coisa aqui de manhã cedo, então a gente tá aquela coisa, né? Olha, vamos agora para a pesquisa de Senado. Isso também do Datafolha. E daí o que é que acontece? Os dados indicam a liderança de Marília Monjaro com 39% e 40% em 2 cenários de intenção de voto. Então, vamos entender aqui, deixa eu ver aqui a história da questão de... Vamos para o tal do cenário aqui, que eu acho que vamos dizer assim que seja o... Deixa eu ver aqui. Um não tem Túlio e o outro vai ter Túlio, né? Então vou ter que dizer os dois. Marília está com 39% das intenções de voto. Como a gente já sabe, né? Datafolha ouviu 1.000 e tantas pessoas, né? Então não preciso repetir isso. Humberto está com 32%. Eduardo da Fonte, o nosso deputado Eduardo da Fonte, ele está com 22% na intenção de voto. Será que ele leva ou não leva? Miguel Coelho está com 19%. Anderson Ferreira, né, a pesquisa foi feita aí, vamos dizer, Anderson Ferreira, ele deixou de lado a pré-candidatura ao Senado, vai voltar para ser deputado federal, então a pesquisa aqui, ela não sabia, né, o pessoal não sabia que ele ia desistir. Carlos Santana, do Novo, 6%, Fernando Dueire com 4%. Paulo Rubem, da Rede, 3%, brancos e nulos. Meninos, eu vi, presta atenção. 41%. 41%. Indecisos, 17%. Aí agora, com Tutu na pesquisa. Vamos ver como fica a situação de Tutu. Marília, 40%, Humberto Costa, 31%, Eduardo da Fonte, 21%, Anderson Ferreira, 17%, Miguel Coelho, 16%, Tutu tem 8%. Tutu, eu tô dizendo para tu, Tutu. O próprio Thiago Medina também disse, né, Tutu? Tutu, vai fazer campanha com Fatinha, Tutu. Vai passear com ela. Aí fica falando de negócio de escala 6x1, presidente Lula, aí aquela história, né? O pessoal gosta de te ver com Fatinha, criatura. Pois é, tu não sabe disso, homem? Cadê agora? Me responda agora. Me responda agora. Se o povo só vota em tu por causa dela? Com certeza, né, filhote? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso. E tem aqui, aproveitando esse negócio todo, e o Datafolha também fez aí a pesquisa de aprovação de Kekel. Isso, e olha, eu acho que o pessoal lá no PSB, eu acho, agora eu vou dar aqui eu vou dar aqui uma coisa meio fofoca. Me diz aí, quem é o brasileiro na face desta terra que não gosta de uma fofoca, que não gosta de falar da vida dos outros, né? A gente já dá um tom aqui meio de fofoca, né? Um jornalismo estrutural, estratégico sobre as celebridades da política. Coisa que ninguém tem coragem de fazer. E eu tenho. Eu tô dando a cara para bater. Aí depois vai aparecer, né? Os cabas lá fazendo também, né? Mas, como se diz, né? O pioneiro sou eu. Olha, a aprovação de Kekel está a 67% entre os eleitores pernambucanos. A pesquisa foi divulgada ontem pelo Instituto Datafolha, a pedido da TV Tribuna, e outros 28% desaprovam a administração estadual e 4% não souberam. Foi aí os 4% de Copélia, né? Prefiro não comentar. E aí, ainda tem outra coisa. No interior do estado, o índice é maior. 72% contra 61% na região metropolitana. 11%. Aí, eu vou dizer assim a você por que a aprovação de Kekel está sendo maior no interior e não está tanto na região metropolitana. O que é que acontece? Analisando essa cadeia hereditária, Kekel ela tem uma força muito grande no interior. Você vê que ela está entregando muitas obras no interior.
E a gente sabe que as cidades do interior são pequenas. Então, tipo, entregou um hospital, entregou uma creche, entregou a estrada, entregou isso, entregou aquilo. Então o pessoal tem uma super devoção. O pessoal do interior tem isso. A gente aqui na cidade, na região metropolitana, a gente já é mais sem vergonha. A gente fala assim, fulano fez escola ali, mas não foi mais que a obrigação dele. Esse filho de uma mãe. Tá dando para entender? Agora o povo no interior é outra conversa. É outro nível de devoção. Viu? E aí, até inclusive, se fala na questão da... Estão aqui colocando até a história de Flávio Bolsonaro. Aí diz aqui, ó. A aprovação da gestão estadual chega a 80%, parcela minoritária do eleitorado. Entre os eleitores de Lula, o percentual é de 62%. Tá. Quem vota em Flávio Bolsonaro diz que a aprovação de Kekel é 80%. Né? E daí, os eleitores de Lula dizem que Kekel está aprovada por 62% das pessoas. Certo? E aí, tem uma história aqui que diz ainda, ó, a pesquisa ainda mostra que a aprovação da governadora é praticamente consolidada entre os eleitores que afirmam votar nela, e nesse grupo o índice chega a 96%. Já entre os eleitores de Camps, adversário de Kekel, 43%. E essa avaliação positiva, 45% dos entrevistados classificam o governo como ótimo ou bom. Por isso que está rolando a história dos hospitais, por isso que estão achando os erros. Aí agora teve o teto do hospital Agamenon que caiu, depois eu vou falar disso. Então estão fazendo a zica contra Kekel. A verdade é essa. A zica está solta para o lado de Kekel. Então Kekel, não fique só na missa de Pentecoste não, viu, madame? Se apegue com Jesus para a senhora ganhar essa eleição, viu? Porque a senhora não tem mais ninguém para perder. Não tem mais ninguém. Então é aquela história. É vencer ou vencer. É entrar mesmo com a cara e a coragem de dizer, ó, é aqui. Entendeu? Pronto. E também, outros 37% consideram a gestão regular, enquanto que 16% avaliam o governo como ruim ou péssimo. E aí, a turma de Copélia só deu 2%. Disseram que não sabiam comentar. Entre os eleitores que afirmam votar na reeleição de Raquel, 72% avaliam o governo positivamente. Aí sabe o que é que o pessoal vai dizer? Essa pesquisa foi comprada. Não, ela foi... veio de São Paulo, né? Datafolha. Datafolha ninguém conhece Pernambuco. Porque isso, porque aquilo. A gente sabe que existe desculpa para tudo, né? Você lembra daquele comercial que diz assim, né? É o comercial de uma ótica. Eu lembro desse comercial, eu era pequeno. E depois eu vim descobrir que o primeiro ator, ele não enxergava, ele não via. E daí diz assim, né? Para quem não quer ver, qualquer desculpa serve. Lembrou agora do comercial da ótica? Casa Lux Ótica? Pronto. Aí vai entrar nesse negócio aqui. Vão dizer que a pesquisa é armada, que a pesquisa é de inteligência artificial, vão inventar aquelas converseiras todas que a gente já está, vamos dizer assim, calejado de ouvir. Pois é, né, meus amores? E aqui agora a gente fecha o nosso especial pesquisas, falando sobre agora o negócio que é o seguinte. Existe agora a questão de uma parcelinha dos eleitorados. Os dados dessa pesquisa que foi encomendada, eu acho que é assim, né? Essa pesquisa, eu acho que até amanhã, ou no mais tardar segunda-feira, ela vai estar ali, ó, sendo, vamos dizer assim, mais divulgada possível, né? Mais comentada possível. A pesquisa da Datafolha aponta João Camps mais competitivo entre os eleitores ligados ao presidente Lula, enquanto que Raquel apresenta uma vantagem no segmento dos bolsonaristas. Como eu disse para você, eu não gosto dessa classificação. Não gosto. O negócio de você estar rotulando as pessoas, para mim, não existe. Então, o pessoal da direita, né, tem aí suas intenções de voto.
Vamos ver. O pessoal da direita soma 73% da intenção de votos. Passando por cima dos 23% de João Campos. Aí o percentual chega a 69% entre aqueles que desaprovam o governo Lula. Aí agora, em relação ao governo Lula. Lula lá! João Campos registra 58%. Aí, Kekel tem 41%. João Campos aparece também numericamente à frente entre os eleitores que aprovam o governo federal, alcançando 56% contra 42% de Raquel. E daí, fechando, Kekel apresenta melhor desempenho entre homens eleitores com maior nível de instrução e renda mais alta. Entre os entrevistados, com renda acima de 5 salários mínimos, a governadora chega a 57% das intenções de voto. Aí agora o povo da Bolsa Família. Como é que fica o povo da Bolsa Família? Até isso eles fizeram análise. Gostei, viu? Gostei. Datafolha. É porque é Datafolha. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é outro nível. Entendesse? Não é qualquer coisinha. Ah, vamos pagar, botar o povo aqui para responder pela internet. Não, porque isso, porque aquilo. Pois é, vamos lá para o povo que ganha Bolsa Família. O que é que eles dizem de Kekel? Já que o negócio está aqui, né? Aqui, deixa eu me ver. Ah, João Campos. João Campos marca KK. Deu um troço aqui na minha mandíbula agora. Ai, Jesus, está repreendido. Passa lá em casa, Jesus. João Campos marca 46% entre quem possui renda familiar abaixo, né, do que a gente falou aqui. Enquanto cai para 24% entre aqueles que têm renda superior. Rapaz, que coisa, né? Até isso o pessoal prestou atenção, rapaz. Entre os entrevistados também afirmam que a intenção de votar no senador para presidente, no caso aqui Flávio Bolsonaro, aqui eu já falei, né? Pronto. Aí, olha, na pesquisa, Kekel aparece com 48%, João Campos 43%, né? Ivan Moraes aqui a gente já falou. Então, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha esperança como comunicador, como cidadão e como eleitor, eu vou dizer para vocês, eu sempre sou voto vencido. Eu sempre sou voto vencido. As pessoas que eu digo assim, eu digo, poxa, eu quero votar em fulano, porque fulano é um cara, eu já pesquisei a vida dele, mas realmente em quem eu quero que ganhe, não ganha. É incrível isso. Mas eu cá com meus botões, hoje eu estou muito filosófico, né? Meio Roberto Carlos da vida. Eu vou dizer assim para você, eu acho que dessa vez a minha mão deu sorte, né? Eu estou na torcida e como eu disse para vocês, assim, eu não tenho este direito de influenciar na sua escolha. Eu não posso fazer isso. Como comunicador, como jornalista, eu não posso fazer isso. Aí você até me pergunta assim, ô Paulo, por que você não lê as notícias do blog do Magno? Depois que eu vi que ele estava puxando sardinha para a Marília, para mim perdeu a credibilidade. Infelizmente. Me perdoe Magno Martins. Eu era fã de Magno Martins, mas quando eu comecei a ver que ele estava colocando as coisas, né, invertendo, sendo muito parcial, para mim perdeu a credibilidade. Tá? Então, eu gosto aqui do Jamildo, eu leio de vez em quando o cenário, às vezes que eu leio já tem umas notícias boas aqui sobre política, mas, sinceramente, Magno Martins, quando você começa a punir uma pessoa e passar a mão por cima da outra, isso é um jornalismo que não se admite. Isso é, inclusive, falta de ética de comunicação. A gente não pode estar só punindo um lado e passando a mão por cima dos outros. Viu? Isso você não sabia, né? Pois é, a gente estuda jornalismo. Tu tá pensando o quê? Que eu sou blogueirinho, que eu apareci do dia pra noite, meu filho? São 27 anos. Eu tenho o orgulho de dizer, são 27 anos de estrada na comunicação. Tu tá me entendendo? Eu não sou qualquer coisa não, tá? Eu tenho história, tu me respeita, viu?
Então aí fechamos a nossa Casa dos Patrões de hoje, né? Abordando todas essas pesquisas todas que saíram por aí. E segunda-feira nós continuamos contando a vida dos podres dos outros. Pois é, minha gente, vamos agora dar uma olhadinha nas coisas da cidade. Gente, eu vou dizer para você, hoje o tal do Leia Já, o bicho tá nos trinques. Nos trinques. Eita, Lele. E olha, eu vou começar trazendo para você uma informação um tanto quanto desagradável. Mas é como eu digo, né? Quando a gente aborda alguma coisa dessa, ó, o coração já chegou, ô, Kawai, faz isso não, Kawai. Ai, meu Deus, eu fico pensando assim, né? Até onde vai o nível de baixaria das pessoas? Infelizmente, eu preciso falar assim. É bom, né, quando a gente fala a verdade, às vezes, né? A verdade é chata, ela dói, incomoda, mas é preciso, às vezes, usar o nosso poder de comunicação e orientar as pessoas, assim como as novelas, os filmes fazem isso. A Secretaria de Educação de Camaragibe se posicionou oficialmente um dia após o episódio de violência chocar a comunidade escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Judite Maria Brasil, lá no bairro de Tabatinga. Tabatinga fica logo no, acho que se não me falha a memória, no comecinho de Camaragibe. A mãe de um aluno, ela atentou verbalmente, fisicamente, contra duas professoras na quarta-feira, aliás. Em nota, a gestão do município garantiu que trabalha pela manutenção de um ambiente escolar seguro. E segundo as informações, o conflito teve início quando a mãe de um aluno foi até a creche para questionar uma suposta agressão que teria envolvido funcionários da escola. Imagine você, né? E ontem eu estava numa escola dando palestra. Pense num ambiente lindo, bonito e feliz. Falei para a família, falei para as crianças, todo mundo junto, misturado. Aí sim foi junto, misturado, né? Mas, e a gente se depara com isso aqui. E diz assim, testemunhas relataram que uma das professoras convidou a mãe para conversar num reservado sobre a situação. No entanto, o diálogo saiu do controle, evoluindo para o que eu acabei de dizer aqui. A professora foi encurralada com ofensas, dedo em rosto. Ao tentar intervir para acalmar os ânimos, uma segunda professora acabou sendo mordida no braço pela mãe do aluno. Escutou o que eu disse? A mãe chega brava, virada na escola, agride a professora, agride a outra e quer estar certa. Com certeza, sabe aquela historinha que se diz assim? Que eu já falei para vocês aqui outras vezes. Meu filho, eu quero ver meu filho chegar em casa apanhado. Ele vai dar de novo no menino. Eu já disse aqui. Vou ter que repetir mais uma vez. Uma mãe que realmente tem educação ou tem discernimento, ela nunca vai incitar o filho a ser violento. Existe uma coisa chamada comportamento. A pessoa que é o quê? Influencia o outro. Então, como é que uma mãe chega e diz para você, diz para uma criança, meu filho, se você levar um tapa, você vai dar outro. Isso tá certo? Ontem mesmo eu estava vindo da palestra, eu encontrei um monte de estudante arruaceiro que largou da escola e estavam perturbando dentro do ônibus. Eu tive que ficar quieto na minha, né? Porque é criança. Não, é criança. É incrível que aí depois, no outro dia, nessa semana, eu vi dentro da van quase um esbofeteamento de duas meninas.
Ah, fulana, porque tu é desdentada? Ah, farol de caminhão. Ah, não sei o quê. Ah, porque tu me tirasse do grupo? Por que tu fizesse isso? Gente, pelo amor de Deus, eu não posso, como responsável, como pai de uma criança, dizer para ela, se você apanhou, dê também. Isso não existe. Aí lá vai. Aí depois chega. Ah, não, porque a violência é contra a mulher. Ah, porque as mulheres precisam de apoio. Ah, porque não sei o quê. E as próprias mães incentivam as crianças a ser violentas e agressivas. Isso não existe. Pelo amor de Deus, minha gente. Aí sabe o que é que a polícia diz aqui agora? Escuta. Conforme relato junto à direção da escola, que na ocasião deslocava-se para participar de uma atividade de formação continuada. Essa informação aqui foi passada pela delegacia, deixa eu ver aqui, depois eu vejo aqui direitinho, né? Mas aqui é pronto, 37ª Delegacia de Camaragibe. A Guarda Municipal foi acionada logo após o que aconteceu para prestar suporte e garantir a segurança no local. As servidoras envolvidas seguiram para a delegacia para registro de ocorrência classificada como lesão corporal e desacato. Aqui a gente, vamos tirar um pouco o desacato, mas a lesão corporal. Aí diz aqui, conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o caso segue sob investigação das autoridades. E diz aqui, né? Na rotina, a Secretaria de Educação lá de Camaragibe também disse que na rotina das salas de aulas, os alunos com laudo de necessidades especiais têm suporte complementar de estagiários capacitados. Eles atuam lado a lado com a professora regente, que segura o acompanhamento individualizado essencial para o desenvolvimento de cada criança. Por fim, a secretaria disse que esse foi um episódio isolado, que não há registro de outras ocorrências parecidas. A direção da escola aproveitou para reforçar seu compromisso com o diálogo constante com as famílias e com a manutenção de um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para toda a comunidade. Aí eu te pergunto, tu gosta dessas coisas? Tu quer passar por essas coisas? Então, infelizmente, se você é daquelas pessoas que gostam de incentivar seus filhos a fazer besteira, tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque é aquela coisa. Tu já pensasse tu aparecer na televisão, todo mundo olhando pra tua cara e dizer, mas rapaz, foi dar na professora. Eu já passei por situações como docente em sala de aula que tinha mãe que gostava de me afrontar e eu pegava e dizia, eu digo, pronto mãe, faça o seguinte, eu vou lhe dar 2 valiar, na época era a passagem de papel, e eu dizia assim para a mãe, eu disse, pronto, eu vou lhe dar 2 valiar e a senhora vai lá na Secretaria de Educação me denunciar. Vá, pode ir, vá agora. Ah, mas o senhor está se aproveitando porque é homem, independente de qualquer coisa. A educação precisa partir de casa. A educação, a escola, ela não tem obrigação de dizer como é que o seu filho tem que andar. Você dentro da sua casa, independente se você sofreu agressão, seja lá o que for, dentro da sua família, algum tio lhe pegou, lhe fez sei lá o quê, ou então meu pai não gostava de mim. Uma coisa que eu aprendi, que inclusive eu vou falar isso daqui a pouco na nossa mensagem, não posso nem abordar muito, que é, não se prenda a passado ruim, aprenda a superar. Ah, mas minha mãe me batia, minha mãe era minha inimiga, esqueça a sua mãe, viva! Você está aqui, você é um ser humano, você precisa passar para frente, você precisa andar para frente e não para trás. Quem vive de passado ruim é museu, é história. Isso não é desculpa para você educar um filho e dizer que ele tem que ser violento também. Vença o mal que você recebeu. O bem vence o mal. Então, vá se ocupar, vá fazer um voluntariado, vá fazer uma terapia, seja lá onde for. Vai esquecer coisa ruim, esqueça. Não fique alimentando e passando para a criança, não. Porque aí você vai vai recomeçar uma coisa que se construiu lá atrás. E não é assim que a gente tem que viver. Eu passei também por violência.
Mas nem por isso eu sou um cara agressivo, eu sou um cara que desconto a minha raiva do passado nos outros, não. Ninguém tem nada a ver com o meu passado. Meu passado está esquecido. Eu não gosto nem de falar. Aí chega uma mãe dessa e faz isso. Agride a professora. Aí como se diz, né? Não entendemos aqui o lado da mãe, mas pelo que deu para se assimilar aqui na notícia, vamos imaginar que ela seja uma mãe de uma criança especial e que deve ter acontecido alguma coisa para ela chegar lá, como se diz, né? Virado no molho de coentro estragado. Então, ó, virei o assunto. Vocês sabem que eu não gosto de me estressar, mas às vezes é preciso se estressar, né? Pois é, então mãe, tu que tá escutando agora, bom que é hora de almoço, né? Os pirraia estão em casa. Se o teu filho foi bulinado pelo colega, simplesmente, sabe o que é que tu faz? Resolve com a mãe dele. Chega, vai pra escola, registra, pronto. Aí depois sabe o que é que você faz? Vai no conselho tutelar. E vai lá fazer uma queixa contra a mãe dele. Pronto. Santo remédio. Tá? Se o pessoal do conselho tutelar não resolver, aí você vai para outra instância da justiça. Pronto. Mas você não precisa chegar na professora e dar nela, que a coitada sobrevive. Um professor e uma professora sobrevivem com o filho dos outros. É, rapaz. Eu fico pensando se às vezes vale a pena ser professor ou agente da prisão. Mas professor ainda vale a pena. Ainda vale a pena ser professor. Eu digo isso porque eu também sou professor. Antes de ser jornalista, antes de ser comunicador, eu sou professor. Tá? Então tem um local de falar exatamente para falar sobre isso. E bem, vamos virar o assunto agora, porque, meu Deus do céu, olha, ontem de madrugada, você imagina, né? Tá lá o BO do Hospital da Restauração e agora é a vez do Hospital Agamenon, aqui perto da gente. Caiu o teto de uma das áreas lá do hospital. Imagens que circulam na internet mostram o chão da sala cheio de destroços do desabamento. A direção da unidade informou que a área foi interditada, mesmo antes do acontecido. Isso aconteceu porque havia um vazamento de água e que não havia ninguém no local, graças a Deus. Só que, nas imagens, é possível ver um computador ligado em uma mesa lá nesse lugar, o que indica que havia alguém sim trabalhando, né? Pelo menos a imagem não vai mentir, né, Carminha? Não, isso é imagem de computador, inteligência artificial. Não sei, né? Eu não estava lá, não vi, mas estão botando aqui um negócio, não sei. Aí diz aqui, ó. Em um trecho da nota da Secretaria Estadual de Saúde, a equipe, né, responsável aí pela manutenção, né, vamos dizer assim, lá da edificação, a equipe já realizou as medidas de intervenção com a retirada de todo o forro do teto para a limpeza e eliminar a infiltração, e a área afetada trata-se de uma sala transitória para atendimentos enquanto está em construção a obra da nova emergência obstétrica do serviço. A direção ainda informou que os atendimentos no setor de obstetrícia não foram afetadas pelo ocorrido. Né? Então, a gente vê aqui, ó, tem uma cadeira, tem um biombo, um ar-condicionado, né? Que é um vídeo aqui de 13 segundos. E diz assim, né? Casos como este são recorrentes na rede pública de saúde. No último dia 12 caiu, né, o fogo lá do 7º andar do Hospital da Restauração. E também praticamente foi por conta dessas infiltrações. O governo do estado informa que 12 milhões e 900 mil reais estão sendo investidos nas reformas do Hospital Agamenon e a unidade passa por obras de requalificação para novas emergências de obstetrícia, otorrinolaringologia, cardiologia, UTI, bloco cirúrgico, alojamento conjunto e hemodinâmica. Além disso, a secretaria informou que estão sendo adquiridos novos equipamentos como monitores, multiparâmetros e angiógrafo, além da substituição de camas elétricas hospitalares. Eita, que o homem estressado lê tudo bonitinho, rapaz. Eita, Lele. Pois é.
E olha que eu não vou falar dessa história lá do ônibus, não. Não vou falar. Mas se você prestar atenção aqui, você lembra, né, que a gente já falou aqui sobre uma mulher lá em Garanhuns que passou pelo golpe, não sei o quê, né, que acabou processando o banco? Pois é, filhote. Tem um negocinho aqui que aconteceu, está acontecendo, aliás, desde quarta-feira, e a Polícia Civil ela está fazendo aí a Operação Sinapse, com foco no combate, né, à questão de extorsão, ameaças, lavagem de dinheiro e também tráfico. Isso que você ouviu, tá? Só não vou completar a palavra. A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão, buscas domiciliares e na retirada de câmeras de monitoramento instaladas de forma ilegal por integrantes de uma organização. A operação é a 37ª de repressão qualificada realizada pela Corporação do ano e foi coordenada pelo Departamento de Repressão do Narcotráfico, né, nesse caso, sob o comando do delegado Vitor Freitas. E diz aqui, as investigações tiveram início em maio do ano passado, com o objetivo de identificar e desarticular esse grupo. Então, 5 investigados estavam em liberdade no momento da operação. 5 investigados estavam em liberdade. Beleza, agora deu a Nazaré aqui, né? Só falta os cálculos vir aqui. 5 investigados estavam em liberdade. 3 deles foram achados, encontrados em Recife, o outro lá na Lagoa do Carro, e um deles já se encontrava detido. Um dos pontos mais que chamou a atenção durante essa ação foi a retirada das câmeras e os equipamentos de internet instalados de forma irregular pelo grupo em comunidades denominadas pela organização. Ou seja, os caras estavam monitorando a comunidade. Eita, Deolane, sei não. Ó, tem até outra história aqui também que eu não vou entrar em detalhe. Isso aí já foi lá no interior. E vamos aqui agora falar da segurança de Olinda. Eita, lele. A Guarda Municipal recebeu ontem 62 coisinhas de choque, né, que é não letal, para reforçar a segurança na cidade. A partir de junho, esses equipamentos estarão à disposição dos profissionais de segurança lá na cidade. E as armas, né, no caso aqui, os dispositivos elétricos, eu falei a palavra, não devia, né? Pronto. Já foi. E diz aqui, elas são da Guarda Municipal e também conhecidas como taser. Elas são incapacitantes não letais. Ela tipo imobiliza, né, a pessoa ali, o agressor. Elas são projetadas para paralisar temporariamente o sistema neuromuscular. Elas causam contrações musculares e desorientação. No Brasil, modelos de contato são vendidos livremente, mas versões profissionais à distância são de uso exclusivo de forças armadas. Aí é aquela história, eu preciso até explicar isso para você. O seguinte, você não pode chegar na Shopee, no Mercado Livre, seja lá o que for, para dizer assim, eu quero comprar um taser. Você não pode usar esse equipamento, porque ele é de uso exclusivo de polícia, guarda municipal, forças armadas. Mas eu preciso me defender. Você não pode usar isso. Se você for pego com um taser que é de uso exclusivo das forças de segurança. É isso que a gente precisa entender. Você não vai sair por aí comprando bobagem que dá choque para depois você mesmo se prejudicar. Entendeu? Fica assistindo o Silvio Santos com aquela brincadeirinha de choque e depois você paga o preço. Viu? Então você já sabe, não invente de comprar esse negócio. Simplesmente, acho que uma coisa boa, né, também, que serve até de defesa para as mulheres, anda com um desodorante daquele aerosol. Quando Deus o livre acontecer alguma coisa, mete desodorante na cara da criatura. Viu? Se for de noite, com uma lanterninha, aí você pega, tome luz na cara da criatura. Melhor do que uma coisinha dessa.
viu? Diz aqui, ó. Segundo o secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, ele disse que esse esforço auxilia no trabalho da guarda em momentos de crise. E exatamente esse taser, ele reduz os riscos e faz com que o infrator seja imobilizado e depois algemado. Todos os guardas municipais estão sendo capacitados para o manuseio do dispositivo. Inclusive, né, aqui em Recife também recebeu esse material e de início teve muita, vamos dizer assim, muita repulsa, né? De dizer assim, não, os guardas, se já são afoitos, agora vai ficar pior ainda. Não, gente. Não, infelizmente não é assim que a banda toca, tá? Os guardas municipais, no artigo 144 da Constituição Federal, eles também são força de segurança. A única diferença é que eles são força de segurança do município. E hoje eles não só protegem o patrimônio da prefeitura. Eles hoje também estão capacitados para trabalhar em força auxiliar de segurança pública. Tu sabia disso? Não, né? Pois é, então agora tu tá sabendo. E hoje, às 10 horas da manhã, em Serra Talhada, o Ministério da Saúde faz a entrega de 75 novos veículos destinados às secretarias municipais de saúde. Coisa boa, rapaz! Olha! O tal do Agora Tem Especialistas. A iniciativa vai reforçar a capacidade de atendimento dos municípios contemplados a beneficiar mais de 2 milhões de habitantes. Os veículos são destinados ao transporte de pacientes do SUS que vivem em regiões distantes das unidades de atendimento, ampliando o acesso à atenção especializada. Vamos entender isso aqui. O pessoal que mora no interior precisa ser tratado no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital lá de Santa Amaro, né? O hospital que eu não posso falar o nome. Vamos dizer, no Hospital da Restauração, no EMOP, pessoal de hemodiálise. Então, esses ônibus vão servir exatamente para essas cidades. Pessoal que vem do interior para cá, para ser atendido. Então, fica aquela coisa, né? Já tem o transporte das prefeituras e isso aí vai ser um incremento a mais nessa história. E, além disso, também serão entregues 39 micro-ônibus, 11 vans e, no caso aqui do Agora Tem Especialistas, também vai ter 25 unidades odontológicas móveis. Coisa boa, graças a Deus, continue assim. A gente precisa de mais dignidade para o pessoal. Tem um negocinho aqui que depois eu vou colocar para vocês aqui na manchete nacional, certo? Então, minha gente, olha, não, isso aqui é da manchete nacional também. Gente, uma coisa que eu preciso falar aqui rapidinho para vocês é que o nosso estado está com uma alta de dolos violentos no trânsito. Sai daqui, meu querido, por favor, não me atrapalhe a minha leitura. Isso, muito bem. Agora você conversou comigo muito bem. Gente, infelizmente, nós temos um registro de 1.821 pessoas que perderam a vida no transporte terrestre em 2024. Um aumento de 12% em relação às 1.632 de 2023. As informações fazem parte do Atlas dos Dolos, vamos dizer assim, de 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e colocam o Estado entre os que mais apresentam números crescentes de passagens no trânsito do país. O número registrado em Pernambuco é maior desde 2021 e representa uma coisa de tipo queda observada entre 2014 e 2019. Mas aí naquele tempo o estado saiu de 1912 para 1474. Então, ou seja, esse número cresceu. Desde então, os índices voltaram a subir. Em 2020 foram 1.509, 2021 1.496, em 22 foram 1.461, até chegar aos 1.828 registrados em 2024. Isso porque não saiu ainda 25 nem 26. E daí, gente, tem aquela coisa, né? O porquê que isso está acontecendo?
A questão do trânsito, né, diz aqui que os estados inteiros, como o Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe, né, eles têm uma queda muito grande. E o total pernambucano também se aproximou dos registros de estados maiores, como Goiás, que contabilizou 1.894 pessoas perdidas. O Nordeste é considerado a região de maior perigo no trânsito, já que em 2024, os 9 estados somaram 11.885 vidas perdidas. E exatamente diz aqui, né? Segundo os pesquisadores, esse crescimento acontece diretamente à expansão acelerada do uso de motos, sobretudo entre trabalhadores de baixa renda e profissionais de aplicativos de entrega e transporte. O estudo mostra ainda a deficiência de investimentos de infraestrutura, fiscalização e educação para o trânsito nas regiões Norte e Nordeste. Ainda tem uma outra coisa. Engraçado que a culpa é dos motoristas que faz entrega. É isso que eles querem dizer. E aquelas pessoas irresponsáveis que acham que estão numa moto e não sabem, se esquecem que lá o Hospital da Restauração está prontinho para recebê-los. Aí a desculpa é o pessoal que trabalha no Uber, que trabalha na Shopee, né, assim, né, que fazem entrega. Ah, não, porque ele vai passar por cima da calçada, ele vai passar por meio dos carros. Olha que isso aqui, o estudo está dizendo, mas eu vejo outra coisa. Existem sim pessoas irresponsáveis que não estão com uma bolsa nas costas e que acham que estão na moto para brincar de velocípede na rua. Deixa quieto, né? Deixa quieto. E diz aqui que a questão dos acidentes com motos chegou a 15.459 em todo o Brasil em 2024. Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, é aquela história. Eu acredito que você aí que trabalha nos Uber, nas coisas, você não é irresponsável não, tá? Eu espero. Pelo menos o que eu observo. Pelo menos o que eu vejo, tá? E aqui para fechar, nosso noticiário da cidade, gente, quanta coisa, né? Meu Deus do céu, eu me estressei com a mulher, pronto. Aí é que tem que soltar os bichos. Abre as coisadas, solta as suas feras. Né? Dancing Days. Pernambuco registrou um saldo positivo de 3.340 novos empregos com carteira assinada em abril deste ano. Adelante, meu povo! Divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com o resultado, o Estado acumula 8.648 vagas formais criadas nos 4 primeiros meses deste ano. O setor de serviços foi o que mais contribuiu para o saldo de abril, com 6.248 novos postos de trabalho. A construção civil também apresentou resultado positivo, com 1.819 vagas. E, segundo a pesquisa, o setor que teve mais crescimento, de 10,91% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, vamos agora virar a página, vamos falar do nosso país e do mundo, viu? Hoje Trump está por aí. Pois é, minha gente. E também diz aqui, né, que o desemprego ele caiu 5% no trimestre. Olha só que coisa boa, né? Acabamos de dizer que Pernambuco criou mais de 6 mil vagas, então o desemprego também caiu. Que maravilha, né? Será que tu que está me ouvindo aí está trabalhando? Tá de carteira assinada ou tu ainda está de Bolsa Família? Pelo amor de Deus, não vai inventar de receber Bolsa Família trabalhando e inventar de processar teu patrão. Não é que tu paga tudo pelo pé, viu? Tô te avisando. Quem avisa, amigo é. De hoje você serve para isso. Então, olha, a taxa de desemprego no Brasil ficou 5,8% a mais, né? Vamos dizer assim, a taxa de desemprego, ela caiu, né? Ficou em 5,8% no trimestre passado. E o que representou uma alta de 0,4 pontos percentuais na comparação de novembro de 2025 a janeiro deste ano. Em relação ao trimestre imóvel de fevereiro a abril de 2025, quando atingiu 6%. E houve essa queda, ou seja,
0,8% das pessoas, segundo esse levantamento aí do pessoal do CAGED, está dizendo que aumentou o número de vagas, que a gente acabou de ver aqui no nosso estado. Então sempre tem que traduzir isso aqui, porque às vezes a gente lê e o pessoal fica sem entender. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua Mensal, o PNAD, e divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o PNAD, se comparado ao trimestre de novembro a janeiro do ano passado, aliás, a janeiro deste ano, a população desocupada, que é de 6.300.000 pessoas no período encerrado em abril deste ano, avançou não existe. Calma, eu estou me acalmando e as coisas eu estou me relaxando muscularmente. Avançou 8%. Naquele momento eram 5 milhões, quase 6 de pessoas. E aí, em relação igual ao trimestre do ano anterior, 7.100.000 pessoas. Indicou menos 809.000 pessoas. Ou seja, vamos continuar, né? Vamos continuar vendo se esse aumento de trabalhadores continue sendo ainda maior, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, meu Deus do céu, a gente fica pensando assim, né? Como é que fica a situação das pessoas que realmente precisam de uma atenção? Engraçado que eu falei, né, sobre a questão do pessoal que mora na rua. Coincidência, né? Pois é. E tem uma outra coisa aqui, gente, que a gente precisa também prestar atenção, que o Brasil ainda perde centenas de mulheres por ano. Sabe como? Não é nesse negócio porque a mulher foi assaltada, a mulher foi isso, não. Em relação à maternidade. O Brasil ainda perde centenas de mulheres por ano durante a gestação, ou em um período de 42 dias após o fim da gravidez. A razão desse fato que acontece no país é de 56,4 a cada 100.000 pessoas nascidas vivas, segundo últimos dados disponíveis de 2024. Ou seja, isso quer dizer que apenas neste ano foram registradas 1.347 mães que fizeram sua passagem, infelizmente, né, que foram alvo dessa situação. A meta do país é chegar a apenas 30 em cada 100.000 nascidos vivos até 2030. De preferência que essa meta pudesse ser zerada, né? Porque os dados são do Sistema de Informações sobre Maternidade, do SUS, consultados no Observatório da Saúde Pública. A maioria dessas situações, 9 em cada 10 não dá para evitar, segundo diz aqui a Organização Pan-Americana de Saúde. E sempre aquela coisa, lembrar para você que é mulher, preste atenção, tome cuidado com a sua saúde e a saúde do seu bebê. Pelo amor de Deus. Você está carregando outra vida. Você tem que cuidar de si e cuidar do seu filho que está chegando. Você viu a história do Raul que a gente contou aqui? O Raulzinho, que nasceu com 5 quilos. Não, tô aí. Graças a Deus, né? E que você também tenha outros Rauls, ou Júlia, seja lá o que for, né? Para que a gente tenha, vamos dizer assim, um número a cada dia menor de mães que sofrem esse tipo de situação. E aqui, a última notícia para a gente fechar o noticiário do Brasil e do mundo: os Estados Unidos classificam PCC e CV como organizações ainda mais perigosas. A medida anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, entra em vigor a partir do próximo dia 5 de junho. Então, cadê Lula, meu povo? Vai investir em quê, Lula? Cuidado, viu? Pois é. E tem uma outra manchetezinha aqui rápida. Exame toxicológico passa a ser obrigatório para a primeira CNH aqui em Pernambuco, tá? Então, vamos agora virar o nosso noticiário. Vamos agora dar uma olhadinha nos esportes, né? Oh, Jesus. Vida que segue, como já dizia Chico Pinheiro. Eita, Lele, eu já fui direto. A vinheta passou direto também. Eita, meu Deus do céu.
Vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo nos esportes. Pela fé, Jesus. Passa lá em casa. Pronto. Olha, o Sport desperdiça vantagem construída e é eliminado pelo Fortaleza na semifinal da Champions League. Aliás, da Lampions League, toda vez eu esqueço. E diz aqui que integrantes da organizada do esporte teriam planejado emboscada contra rivais, diz a polícia. Misericórdia. O Santa Cruz reacende rivalidade e provoca o esporte após eliminação na Copa do Nordeste. Rapaz! Oh, meu Deus do céu, mexe com quem tá quieto, meu Deus do céu, não dá. Aí quando chega aqui na segunda-feira, a gente se estressa com esse povo, meu Deus do céu. De que adianta dizer paz nos estádios se o povo tá provocando o outro, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, haja coração. Oi. Felipe Alves aciona a CNRD e cobra quase 7 milhões de reais ao Santa Cruz após rescisão unilateral. Ixi, rapaz, pronto. Se o Santa tá quebrado, acabou de lascar. O estádio agora vai ser dele, né? Não sei. Bem, o Náutico vai notificar o Sport sobre valores de ingressos para a torcida visitante na Ilha do Retiro. E o técnico Hélio dos Anjos destaca a importância de ex-jogador para a força ofensiva da equipe. E Vinícius destaca a preparação do Náutico para o jogo com o Sport e ressalta foco na Série B depois do clássico. Então, fechamos o nosso noticiário de hoje. Graças a Deus, né? Tudo está no seu lugar, já dizia Benito de Paula. Graças a Deus. Pois é, meus amores. Eu agora tenho que encostar aqui na parede mineiro que dá uma esfriada aqui nos pulmões, meu Deus do céu. Eu preciso reforçar o que eu falei agora sobre a mãe que mexeu com as professoras, que nós somos resultado do meio que nós vivemos. A criança... Você já ouviu um versículo que diz assim, em Provérbios 22? Ele diz assim, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Quando ela estiver mais velha, ela não vai se desviar. Eu acho tão triste quando chega uma mãe, tudo bem que ela pode ter vivido, como eu falei aqui antes, né? Pode ter vivido num lar desestruturado, pode ter vivido num ambiente tóxico. Eu também vivi num ambiente tóxico. Meu pai pegava minha mãe quase todo dia. E minha mãe ainda dizia, vem! E aí, meu pai pintava o 7. Eu disse algumas vezes, né, e faço questão sempre de falar, que eu consegui vencer esse desafio da minha vida fazendo curso de teatro, me ocupando, fazendo coisas boas. E hoje eu não preciso remoer esse passado. E nem preciso estar dizendo para as pessoas, ah, é? Ah, tá. Então pronto, dê com a mesma moeda. Existe uma diferença do dê com a mesma moeda para o amor com amor se paga. Quando eu digo amor com amor se paga, não quer dizer que você vai chegar e agir com violência com outra pessoa, não. Eu costumo dizer assim, quando uma pessoa está querendo me provocar, eu digo, olha, querido, com licença, tá? Dois não brigam quando um não quer. Então eu não estou afim. E ainda digo mais para você, me dá aí sua identidade, por favor. Vê se lá está escrito se eu sou teu pai ou tua mãe. Se tu tem algum grau de parentesco comigo. Então pronto, querido, faça o seguinte, tá? Vamos procurar o que fazer, que é muito melhor. Mas não seja a pessoa que incentiva a violência. Não seja a pessoa que diga para uma criança, se você apanhou, revide. Porque o negócio fica pior. E chega nesse ponto. Uma mãe chegar na escola e agredir professoras. Isso não existe. Engraçado, né? Que as pessoas dizem, não, porque são pessoas que estão abaladas psicologicamente, são pessoas que não aguentam tais situações. Mas ninguém tem nada a ver com os teus problemas. Ninguém tem nada a ver com as minhas dores. Mas existem núcleos de apoio do Sistema Único de Saúde, seja relacionado à psicologia ou outras coisas, tá? Então, se você é desse tipo de pessoa, infelizmente
passa por essa situação, eu só te digo uma coisa. Procure passar por cima do que você viveu no seu passado ruim. Porque existem muitas pessoas que estão feridas psicologicamente e acabam descontando suas dores nos outros. Então, olhe para dentro de si hoje e diga assim: eu preciso melhorar. Eu preciso vencer esse trauma que existe na minha vida. E assim você vai poder seguir em frente. Sabe por que eu digo isso? Lembra daquela mulher que eu falei do testemunho? Ela viveu num ambiente super tóxico, ela foi abandonada pela família. Mas ela conseguiu vencer tudo isso. Esse é um dos muitos e grandes exemplos que a gente precisa ouvir. Não é obrigado você procurar um terapeuta, porque está difícil pelo SUS, né? Mas simplesmente, sabe o que é que você faz? Chega e conversa com a tua amiga. Chega e conversa com aquela pessoa que você acha que é de confiança. E começa a desabafar. E de preferência, ocupe sua mente com algo que seja útil. Seja um projeto social, seja voluntariado, seja um curso. Mas não deixe essas coisas ruins tomarem conta da tua vida. Porque você sabe que isso vai te prejudicar. Pois é, né? A mensagem que eu programei não falei, mas deixo para depois. Hoje era preciso falar sobre isso. Tá? A gente precisa realmente passar por cima dos nossos traumas, seja lá o que for, porque a gente precisa ser melhor. Não seja mais uma pessoa pior, porque o presídio está cheio de gente. E ainda mesmo assim, tem gente que está lá dentro que às vezes consegue sair regenerado. Meus amores, obrigado pelo carinho, obrigado pela nossa amizade, obrigado você que ouviu na Rádio Vitória, na Rádio Igaraçu, você que acompanhou aqui no nosso ao vivo, obrigado pelo seu carinho. E a gente volta na segunda-feira, na permissão do Papai do Céu. E ele vai deixar. Tu quer que ele vai deixar? Então pronto, até segunda-feira.